porque, querendo ou não, o Brasil está com um grande problema nas mãos, né? Os empresários sentados com o governo, tentando achar uma saída para que essa tarifa seja revertida, para que o Brasil tenha mais tempo de negociar. A gente tem aí já prejuízos no nosso país, de exportações sendo afetadas, empregos podem ser afetados, a gente pode ter um impacto muito forte na nossa economia se essas tarifas realmente entrarem em vigor no dia 1º de agosto, e um prejuízo ainda maior se o Brasil também resolver tarifar os Estados Unidos utilizando a lei de reciprocidade. Por isso, um momento de negociação. A gente tem ouvido aqui no nosso All News representantes de vários setores. Hoje é dia de a gente conversar sobre o café, que é um dos principais afetados nesse tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil, né? A gente está em contato neste momento com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café, o Pavel Cardoso, conosco, que estava ontem lá na reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Olá, Pavel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, todos que nos ouvem, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. É verdade que a reunião foi ótima lá ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin ou não? Chegaram a algum acordo? O que vocês ouviram do governo brasileiro? Fabiola, a reunião foi realmente muito produtiva. Todo o setor produtivo ali se fez presente e o ecossistema café da mesma forma. A leitura que fizemos é que o governo entendeu a necessidade de prosseguirmos com a diplomacia negociando, descartando, inclusive, possibilidade de adiamento ou ainda da reciprocidade, sabendo de situações alarmantes que vivem outras cadeias além do café, com a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Os dois países têm relação há mais de 200 anos, o café há mais de 150 anos, e ciente desse peso comercial e da importância do mercado americano, o governo entendeu essa sinalização que o setor produtivo deu e, muito positivamente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado de todos os ministros, notadamente o ministro Favaro, que é onde todo o setor do agro se sente abraçado. O ministro tem sido realmente muito responsivo e responsável com toda a cadeia produtiva. Nós realmente agradecemos ao ministro e ao vice-presidente essa mobilização no sentido de dar o prosseguimento às negociações de ordem pragmática, um senso de urgência que muito bem foi concluído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e atenção aos prazos. O entendimento é de que a gente consiga resultados efetivos, inclusive nos valendo, foi esse o pedido que o vice-presidente inclusive fez a todo o setor produtivo, dos nossos pares lá nos Estados Unidos, para que por sua vez façam moções de interesse junto ao governo Trump, para por sua vez também do lado de lá ter a flexibilidade de negociar, sabendo da interdependência dos países e naturalmente da boa conexão e de equilíbrio comercial na atuação comercial, notadamente o nosso ecossistema café. Agora, Pavel, houve esse consenso na reunião dos empresários com o Alckmin. Isso se deu tanto com os industriais quanto com os representantes do agronegócio, né? De que a melhor guerra é aquela que você consegue evitar. Então, a hora é de negociar, não confrontar, não impor retaliações. Agora, aí há dois desafios, né, que eu queria entender como é que serão vencidos. O primeiro é estender a mão a quem quer brigar, né? Para o Trump, o bom diálogo é quando ele obriga o interlocutor a calar a boca, né? E o segundo desafio é encontrar assunto, porque governo e exportadores querem sentar à mesa para falar sobre comércio, mas o Trump quer virar a mesa, né? E a motivação dele é política, não é comercial. Como encontrar assunto e como dialogar com quem não parece ter disposição para o diálogo. O governo americano nem respondeu à proposta que o Brasil já fez, quando a tarifa era só de 10% e não de 50%. Como ultrapassar esses dois desafios? Exatamente com o chamado que o vice-presidente nos provocou, Josias. O peso do café para os Estados Unidos é de igual importância para o Brasil, em que pese eles não terem a atuação como
de plantio do café naquele país, em função de questões climáticas, os Estados Unidos, há muito tempo, há mais de 2 décadas, tem uma conexão muito grande com o café. Eu me valho aqui, inclusive, do ponto histórico lá do Boston Tea Party, em 1773, quando, curiosamente, por uma reação à sobretaxação do governo da coroa britânica para os então colonos americanos, ali eles decidiram instituir o café como a bebida nacional. E desde então, a conexão do americano sentimental, cultural com o café é muito grande. 76% dos americanos tomam café todos os dias. Para cada dólar importado, sabendo que não importa, então a importação é saudável para eles, para cada dólar importado, há uma movimentação econômica de outros $43 na economia americana, gerando uma receita total superior a 343 bilhões de dólares, empregando mais de 2 milhões de pessoas, um folha de pagamento superior a 100 milhões de dólares, recolhimento de impostos de quase 40 milhões, quer dizer, é uma economia robusta que envolve mais de 6 mil empresas americanas, e essa composição é que dará ouvidos ao governo Trump para o entendimento e, a bom termo, encontrar uma saída. Porque o peso do café para os Estados Unidos, como a gente mencionou, não é apenas cultural, sentimental, mas economicamente determinante. Os Estados Unidos, Josias, é o maior consumidor de café brasileiro e o maior consumidor do café no mundo. Eles consomem 26 milhões de sacas. Para você ter uma ideia, o Brasil consome 22 milhões de sacas. Então, sem plantar um pé de café, eles consomem muito, muito, muito mais café do que nós mesmos, responsável pela produção de 40% do café do mundo. E ciente disso, o nosso alinhamento com as entidades privadas que representam a indústria americana, estamos nos mobilizando para conseguir sensibilização no sentido de mitigar essa situação e continuar com a prosperidade que o café traz para as duas nações. Ô, Pavel, interessante esse ponto que você está falando, porque é o seguinte, será que o americano vai deixar de tomar o café, vai trocar o café por outra coisa, ou o americano vai pressionar o Trump a voltar atrás e liberar o café brasileiro? Essa pressão já está acontecendo, Fabíola. A movimentação que nós temos de retornos dos nossos pares lá dos Estados Unidos, ela já acontece não apenas no setor do café, mas outros setores também. A gente se refere aqui ao café porque o café, como a gente mencionou, faz parte do dia a dia e se vale uma provocação que jocosamente um dos nossos pares lá fez numa feira recente que lá estivemos, quando os preços tanto do café e do ovo estavam altos, ele mencionou de uma maneira jocosa, experimente tirar o café do dia a dia do americano. Isso é um problema. Uma notícia que saiu, inclusive, agora no New York Times, no domingo, menciona que os americanos que tomam café estariam dispostos a pagar mais caro, mas não 50%, como é colocado pelo governo Trump. Não houve nenhum fato comercial que justificasse uma sobretaxa dessa natureza. Sim, de fato, a movimentação e a atuação do presidente americano é política, mas nós confiamos na diplomacia brasileira, com bons negociadores que tem o Itamaraty, e associado a essa construção de colaboração aqui e lá, que temos no setor produtivo, saímos da reunião bastante animados, com uma expectativa de que esse assunto terá solução em breve. O Roriz quer fazer pergunta? Rafael, vai. Eu queria lhe perguntar a respeito de uma pesquisa que saiu hoje. A Quest divulgou uma pesquisa mostrando que, para a maioria do eleitorado, o comportamento do governo diante dessa crise é adequado. E me chamou a atenção um dado, que é a informação de que 84% dos brasileiros avaliam que o governo e a oposição deveriam se unir para defender a posição brasileira contra esse ataque do Donald Trump. Isso vai um pouco na contramão do comportamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tenta conduzir uma negociação, por assim dizer, paralela a essa que vem sendo feita pelo governo. Como você interpreta esse comportamento do governador? E o bolsonarismo é uma força política forte, pujante entre os produtores de café? Isso tem relevância na posição que os empresários estão adotando agora, nesse momento, em meio à crise?
Olha, Josias, uma expressão que foi colocada ontem por um dos nossos pares nessa reunião é que se faz necessário adultos na mesa, adultos na sala. E o setor produtivo, sabendo que nós temos a força motriz da economia com grande importância para o Brasil, a qualquer contribuição adicional que venha colaborar com a diplomacia brasileira no sentido de mitigar os efeitos que vão afligir uma cadeia importante. A gente fala aqui pelo café, somente no café nós estamos falando de 8 milhões e 400 mil empregos.